Ascese. Os monges falam a miúde da luta que a vida com Deus exige. A vida no deserto é uma luta constante com os demônios e proporciona ao monge um trabalho constante. Disse a mãe sinclética: no início existe toda sorte de fadigas e lutas para aqueles que se aproximam de Deus. Mais tarde, porém, alcançam uma alegria inexprimível. Assim como aqueles que querem acender o fogo não primeiramente incomodados pela fumaça e chegam a lacrimejar, chegando em seguida a alcançar o que desejam, uma vez que está escrito: nosso Deus é um fogo ardente. Assim também, nós devemos atiçar em nós o fogo divino por meio de lágrimas e esforço. Sim, irmão, suplicou ao pai arsênico que lhe dissesse uma palavra. O patriarca lhe disse: luta com todas as tuas forças para que tua ação interior seja semelhante ao modo de ser de Deus e será capaz de vencer tuas paixões exteriores. Pai Zacarias, perguntando certa vez pelo que é peculiar a um monge, respondeu: Pai, segundo o meu entendimento, quem se aplica com esforço a tudo que faz, este é um monge. Num outro apotegma, é Cristo mesmo quem fala ao monge. Eu, porém, vos digo: é necessário muito trabalho, pois, sem trabalho, ninguém pode possuir a Deus, pois Ele mesmo foi crucificado por nós. Nós certamente não temos muita facilidade em lidar com tais palavras que nos prometem trabalho e luta. Poderíamos até mesmo pensar que os monges não nos concedem a vida, que eles veem apenas austeridade e renúncia. Mas, por trás desse convite à ascese se esconde, no fundo, uma imagem humana plenamente positiva. Os monges acreditam que podemos trabalhar a nossa natureza e não estamos entregues irremediavelmente às nossas aptidões ou àquilo que viemos a ser através da educação. Os monges não se excusam alegando uma educação errada, nem mesmo atribuem a culpa por sua vida aos outros. Ao contrário, eles mesmos assumem a responsabilidade por sua vida e dão forma a ela. Eles não se sentem entregues às suas concupiscências e necessidades, sem poder fazer nada, mas, pelo contrário, eles têm confiança na força com que Deus nos agraciou. Trata-se de uma força com a qual combatemos os inimigos da nossa alma e com a qual nos libertamos dos obstáculos que nos possam desviar na vida. Atualmente, voltamos a ser compreensivos diante da ascese. O físico e filósofo da natureza, Carl Friedrich von Weizsäcker fala de uma cultura mundial ascética como questão de vida ou morte para o futuro de nosso planeta. Em 1992, a televisão austríaca convidou-me para uma discussão acerca do tema O prazer na ascese. Ao meu lado estavam sentados uma psicóloga, um psicólogo e um diretor de empresa. Primeiramente, pensei que teria que defender a ascese, e, no entanto, todos nós acabamos concordando no que diz respeito à importância da ascese para nossos dias, ou seja, que a ascese é um caminho para a liberdade, um caminho para tomar a própria vida nas mãos e uma maneira de dar forma a ela. De mais a mais, nós não devemos confundir a ascese com mortificação. A ascese significa propriamente um exercício para a aquisição de uma prática. A ascese é, num sentido ético, um exercício para um comportamento virtuoso, conformado ao ideal. A ascese diz respeito, portanto, a algo positivo, que é o exercício para a aquisição de uma atitude religiosa. Somente na filosofia popular cínico-estoica é que a ascese foi vista como renúncia e como repressão aos instintos. Este aspecto negativo foi vencido pela ascese cristã à medida que os monges, a ponto preponderante,
consiste no exercício pelo qual o ser humano se exercita numa virtude de apatheia, um estado de paz interior em que estamos abertos para Deus. Para os monges, porém, este estado de paz se origina sempre na luta. Por essa razão, é importante começarmos primeiramente com a luta contra os demônios que nos possam desviar de Deus. O que Evagrio chama de apatheia significa para Cassiano, seu discípulo, e aquele que dá uma forma nova e latinizada ao ensinamento de Evagrio, puritas cordis, quer dizer, pureza de coração. A pureza de coração é um estado de clareza e pureza interior, de amor como abertura para Deus. Para alcançar a pureza de coração é necessário lutar. Portanto, para alcançar a pureza de coração e o amor, é necessário que façamos tudo quanto realizamos por meio de obras ascéticas, pois elas são os instrumentos que podem libertar nosso coração de todas as paixões prejudiciais que nos atrapalham no progresso para a plenitude do amor. Assim, nós praticamos o jejum, as vigílias noturnas, o recolhimento, a meditação das Sagradas Escrituras, etc., por almejarmos a pureza de coração, que consiste no amor. Assim, o que quer que façamos, devemos fazê-lo a fim de tornar-nos verdadeiramente amantes. É por isso que o amor é normativo em tudo. Atingi-lo é a finalidade de nosso agir, e os instrumentos de que dispomos para isso são de dupla categoria. A finalidade da ascese é, assim, algo absolutamente positivo, a aquisição do amor, isto é, da pureza de coração. Isso não se realiza em primeiro lugar pela renúncia, mas pelo amor que se adquire através da luta contra as paixões. E é nisso que se manifesta a visão positiva do ser humano. Os monges desenvolveram métodos de luta com os quais nos é possível treinar a atitude do amor, a atitude de clareza e pureza interiores, com os quais podemos treinar a abertura sincera para Deus. É muito frequente encontrar nos monges duas imagens para a luta por uma vida que nós mesmos vivemos, que corresponde à imagem que Deus tem de nós somos atletas de Cristo, e somos soldados do Rei Cristo. O monge é atleta de Cristo. Sua luta está voltada, acima de tudo, contra as paixões. Entretanto, ele nunca poderá, como o atleta que está na arena, vencer o adversário e descansar sobre os louros da vitória. Nossa vida é, ao contrário, uma luta permanente. Os patriarcas exortam os jovens monges a esta luta. Em muitas sentenças, os patriarcas se experimenta até mesmo o prazer pela luta. Nisso se manifesta o sentido de que nós não estamos entregues aos demônios, mas podemos vencê-los pela força de Cristo. E é esta chance de vencer que impulsiona os monges em sua luta. Do monge que renuncia às suas posses, Evagrio diz que ele é um atleta que ninguém consegue segurar pela cintura e um corredor veloz que com rapidez alcança o prêmio do chamado do alto. Segundo Evagrio, porém, só podemos suportar a luta contra as paixões se nós lutarmos como homens e soldados robustos de Rei vitorioso, Jesus Cristo. Nesta luta, no entanto, é necessário uma arma espiritual, uma fé firme e uma doutrina segura, quer dizer, é necessário o jejum perfeito, as ações vigorosas, a humildade, um silêncio que seja pouco perturbado ou totalmente imperturbado e a oração continuada. O que eu gostaria de saber, porém, é se alguém é capaz de continuar a luta em sua alma
e de ser coroado com a coroa da justiça, quando sacia sua alma com pão e água, quando atiça a cólera com rapidez, quando despreza e descuida da oração e quando se reúne com os heréticos. Presta, pois, atenção ao que diz São Paulo. Os atletas se abstêm de tudo. Por conseguinte, ao empreendermos esta campanha, não há dúvida que é importante empregarmos a armadura espiritual e mostrarmos aos pagãos que nós lutaremos contra os pecados, mesmo que tenhamos que derramar o sangue. Cassiano nos desafia a dar ordens a nossos pensamentos e paixões, do mesmo modo como o fez o oficial romano de Cafarnaum. Também nós podemos ser elevados à categoria de oficial espiritual, se formos capazes de combater virilmente os vícios, se formos capazes de nos manter em meio às turbulências de nossos pensamentos, se formos capazes de colocar nossos pensamentos em ordem através do dom do discernimento, se formos capazes de submeter a multidão inconstante dos pensamentos ao domínio da nossa razão, e se sob a bandeira salutar da cruz de nosso Senhor, formos capazes de expulsar todos os inimigos cruéis de dentro de nosso interior. Quando tivermos atingido a categoria de oficial, possuiremos uma força de ordem tal que os pensamentos não mais nos desviarão do caminho e poderemos demorar-nos naqueles que nos alegram o espírito. Então, ordenaremos simplesmente as insinuações maliciosas desapareçam, e elas desaparecerão, e as boas diremos, venham, e elas virão. Também ao nosso servo, que é nosso corpo, nós poderemos, como aquele oficial no Evangelho, ordenar tudo quanto for útil à abstinência e à castidade, e ele estará às nossas ordens sem opor resistência, ou seja, nosso corpo não se agitará mais com os aguilhões da cobiça, mas obedecerá ao Espírito. Nestas frases, nos é possível sentir o desejo pela luta. É verdade que a ascese é penosa aos monges, mas ela também proporciona alegria. Antes de tudo, porém, impulsiona-o ao objetivo da luta, o ingresso no país da paz, a aquisição da apatheia, a saúde da alma, a experiência da liberdade interior e um amor tranquilo e o unir-se a Deus. A ascese consiste, sobretudo, em tornar o corpo dócil e em subjugar as próprias vontades, em tornar-se senhor dos instintos e livre em relação às próprias necessidades. A submissão do corpo ao espírito acontece, por exemplo, durante a ascese da alimentação. O monge renuncia à carne e ele come o mínimo possível. Muitos há que jejuam e comem apenas de 2 em 2 dias. Entretanto, os monges sempre de novo nos advertem a respeito dos jejuns exagerados. A via régia consiste em comer apenas o necessário uma vez ao dia e principalmente à noite, de modo a não ficar plenamente saciado. Mas a ascese também está relacionada ao sono. Os monges preferiam dormir o mínimo possível. Dormir apenas o necessário já era costume entre os pitagoreus. E não são certamente poucos os movimentos espirituais que lidam com isso. O cansaço que se origina destas práticas é visto como condição prévia para se poder fazer uma intensa experiência de Deus. Porque, quando uma pessoa está cansada, sua capacidade de atenção fica reduzida. Porém, quando direciona esta atenção reduzida totalmente para Deus, a pessoa se torna ainda mais aberta para Ele do que quando está plenamente acordada. Por isso, a noite era para os monges também um lugar muito importante para se fazer a experiência de Deus, pois é durante a noite que Deus visita as pessoas e lhes fala ao coração.
A experiência segundo a qual Deus, em geral, costuma estar mais próximo de nós durante a noite do que durante o dia, é certamente uma experiência já bem conhecida. Também não há dúvida de que os monges repetidamente nos advertem a respeito das ascese exagerada, que, sem considerar os próprios limites, gostaria de sujeitar o próprio corpo. É assim que Pai Antão se expressa. Há alguns que desgastaram seus corpos através da penitência, mas, por ter-lhes faltado discernimento, acabaram se afastando de Deus. Eis ainda a opinião de Mãe Sinclética acerca da ascese exagerada. Existe uma ascese exagerada imposta pelo inimigo e praticada por seus discípulos. Como haveremos de distinguir a ascese divina e régia da ascese tirânica e demoníaca? Não há dúvida que é através da moderação. O que não pode acontecer é a ascese transformar-se num ataque de cólera contra nós mesmos, pois, neste caso, ela só nos prejudicaria. De Pai Poimen é esta sentença: todo excesso tem origem nos demônios. A ascese também não deve ser praticada como se pudéssemos nos libertar a nós mesmos. Ela é, ao contrário, uma resposta ao amor divino e à sua oferta de salvação em Jesus Cristo. Para Deus poder transformar-nos por meio de sua palavra e seu Espírito, faz-se mistério entregar-nos a Ele, libertar-nos de tudo que nos incomoda, nos fecha e domina interiormente. Mas é Deus somente quem pode realizar a salvação. Os monges conhecem, portanto, o paradoxo de que precisamos trabalhar-nos com rigor, mas, em princípio, não podemos tornar-nos melhores a partir de nossas próprias forças. Somente Deus é capaz de realizar isso. Assim, por meio da ascese, os monges vivem a contínua experiência de sua própria fraqueza e não podem sair do pântano por si mesmos. Eles só experimentam o que seja a graça quando alcançam algum resultado por meio da luta. Experimentam que só Deus lhes pode conceder a vitória. Só Deus lhes pode conceder paz verdadeira e amor perpétuo.